todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a casa pelo convite, de poder estar expondo aqui um pouquinho dos nossos estudos. A página veio bem a calhar com o tema ao qual nós iremos abordar, que é a vida como um espírito imortal, o bem e o mal sofrer. E nós sabemos que no mundo em que vivemos atualmente, dizemos muitas vezes que o mal do século é a ansiedade e a depressão. Patologias físicas, mentais, as quais muitos de nós são assolados, né? Poucos são aqueles que conseguem, nesse meio tão individualista, capitalista, não se envolver nessa ansiedade do cotidiano. E nós vamos ver em cima desse estudo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o nosso livro base, vamos dizer assim. Eu sempre escolho o Evangelho para estudar porque ele nos traz as palavras do Mestre Jesus. Não que os outros livros da codificação não sejam importantes, mas o Evangelho, para mim, é aquele que mais traduz as palavras do Cristo. E então, quando nós falamos da depressão, da ansiedade, nós vamos ver mais à frente como que isso se origina. Nós culpamos o trabalho, muitas vezes a família a qual viemos, mas esquecemos de uma coisa primordial, que a doença, ela nasce no espírito. André Luiz nos traz isso em diversos livros. E essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes também. Então é necessário que nós façamos uma reforma íntima, e vai ser essa a proposta do nosso estudo de hoje. Mas antes, eu disse que nós foi uma afirmativa sobre o tema de que somos espíritos imortais. E aí eu pergunto a vocês, por que nós agimos então no nosso dia a dia como se a nossa vida fosse acabar amanhã, daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 20? Nós planejamos a nossa morte. Como ficará os meus familiares? Eu não posso morrer agora. Eu preciso ver os meus filhos crescerem. Eu preciso, com quem vão ficar os meus cachorros, os meus gatos? Como que a casa espírita vai se manter sem mim? São pensamentos muito comuns que invadem a nossa mente muitas vezes, e algumas pessoas, principalmente as ansiosas, todos os dias. E então, se nós somos seres imortais, por que nós nos preocupamos tanto com o nosso dia a dia? E aí, o que faz com que nós nos preocupemos? A falta de aceitação à vontade divina. A única certeza que nós temos quando nascemos é que a nossa vida terá um fim. A gente aprende na escola: nascer, crescer, se reproduzir e morrer. É a lei natural da vida. Por que nós nos preocupamos tanto com isso? E outra, as nossas crianças também são espíritos imortais. Muitas vezes a gente trata a criança como sendo: é só uma criança, é um anjo porque é uma criança. Mas as nossas crianças também são espíritos que carregam de outras vidas características, desejos, mais tendências e qualidades também. Minha mãe, eu acho que percebeu que eu era um espírito imortal quando eu tinha mais ou menos os meus 15 anos de idade. A gente aqui, no Ocidente, a gente tem o costume de fazer a tradicional festa dos 15 anos, ou então a menina escolhe um presente mais caro, às vezes uma joia, às vezes um perfume, uma roupa, ou então uma viagem, que normalmente se espera que seja para a Disney, ou talvez para a Inglaterra ou algo parecido. A minha escolha foi um pouco diferente. Eu escolhi para a Alemanha. E aí, quando minha mãe me perguntou: mas por que a Alemanha? Eu respondi: porque eu quero visitar os campos de concentração. E aí eu percebi que naquele momento ela ficou um pouco chocada. Não é muito comum a gente ver uma jovem de 14 para 15 anos querer ir visitar um campo de concentração. Então, com essa
experiência minha, eu quis demonstrar que nós carregamos de onde eu tirei que eu queria visitar campos de concentração na Alemanha, em Munique, enfim. Nós trazemos reminiscências de outras vidas, positivas e negativas. Às vezes a gente tem aquela criança, aquele bebê, que já é 2 aninhos, que já tem uma personalidade forte. Você faz o lacinho, puxa o lacinho para fora, não quer o lacinho na cabeça. Ou então você bota um vestido, não quer vestido, quer usar um shortinho, uma saia, uma calça, né? Fora dos padrões que a gente estabelece em cima dos nossos filhos. Então as nossas crianças também são espíritos imortais. E é muito importante que nos lembremos disso como espíritas, porque nós nos denominamos espíritas, mas nós realmente agimos como espíritas. Nós sabemos da imortalidade da alma, do espírito. O corpo padece, mas o espírito jamais. Por que então, quando um ente querido nosso desencarna, muitas vezes nós ficamos semanas, meses, chorando, chamando, perguntando para Deus o porquê o levou? Isso se chama a fé que nós ainda não conseguimos enraizar num solo muito firmemente. As nossas raízes ainda são muito superficiais. Então, entrando mais apropriadamente nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, aflição. O que nós queremos dizer com aflição? Aflição são aquelas dores. As dores do corpo, as dores da alma, as quais muitas vezes nos assolam. E quais são as causas? Vamos começar pelas causas. Kardec era um cientista. Então, na ciência, a gente procura a causa para entender o fenômeno, para do fenômeno a gente entender posteriormente como que ele prossegue. Se ele se repete, como se repete, enfim. Então, vamos entender a causa. As causas das nossas aflições, segundo o Evangelho, podem ser 2. Causadas nesta vida com os nossos maus hábitos, com as nossas más tendências. Por exemplo, se eu sou orgulhosa e eu acabei tendo uma discussão com um familiar meu. Eu reconheço, eu entendo toda aquela situação, entendo o lado daquele meu familiar, mas eu sou orgulhosa. Então eu não vou ir lá e pedir perdão, e pedir desculpa. E aquele familiar, vamos supor que ele faleça logo em seguida. Aquilo ali vai gerar uma aflição em nossos corações inimagináveis. A culpa, o remorso, o arrependimento, tudo ao mesmo tempo. Então a causa das nossas aflições podem ser nesta mesma vida. Até mesmo as nossas doenças. Muitas vezes temos doenças físicas, né? Por exemplo, a cirrose ou a pneumonia, até mesmo o câncer, como cita no Evangelho, fala sobre que muitas vezes nós causamos, como? Com maus hábitos alimentares, com noites de sono mal dormidas, com várias questões, a alimentação, o álcool, o cigarro. Muitos dos nossos vícios que nós cultivamos, escolhemos, na verdade, cultivar todos os dias. Então, pode ser desta vida ou de outra. Somos espíritas, acreditamos em reencarnação. Então, nós podemos estar somente... Deus é justo. Se Ele é todo bondade, toda justiça, nós teremos que reparar os nossos erros do passado. Às vezes, não necessariamente com a pessoa ao qual fizemos mal. Porque às vezes acontece, André Luiz fala isso também, que eu não me recordo o nome dos livros e enfim, me perdoe por isso. Mas ele fala sobre essa questão que às vezes você cometeu uma falta com uma pessoa e essa pessoa evoluiu. Naquela existência ela conseguiu se melhorar e ela foi para outra esfera. Vamos supor, para um planeta de regeneração. Ela não precisa mais desse padecimento do nosso planeta de provas e expiações. E essa pessoa, como ficará essa reparação? Ela pode reparar com outra pessoa. Então, as nossas aflições, as nossas dores físicas e morais podem ter princípios
nesta ou em outra existência, dada às nossas más tendências, ao nosso orgulho, à nossa ambição, à nossa vaidade, que geram as doenças, as infelicidades e os nossos desafetos. E aí o Evangelho nos fala assim: a quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Eu não gosto muito dessa palavra culpa, né? Ela é um pouquinho pesada, mas a quem então responsabilizar? A gente tem muito essa tendência a responsabilizar a genética, responsabilizar o outro, ao meio ao qual viveu, a história de vida que teve. Nós sempre transferimos essa responsabilidade ao outro, sendo que, na verdade, elas nada mais são do que escolhas unicamente nossas. Então, também, quando falamos, né, dessa necessidade da reparação, estamos falando da lei de ação e reação. Quando nós quando nós agimos de uma determinada maneira, nós vamos sofrer a reação daquela ação que nós tomamos. E automaticamente necessitamos tomar outra ação frente a essa reação, que no caso da gente aqui vai ser a reparação. E muitas vezes também é muito comum a gente culpar as nossas aflições aos nossos obsessores. Isso na casa espírita é muito comum. A gente tudo fala assim: eu briguei com a minha mãe, a culpa é do obsessor, tem um obsessor aqui. Ou então, no trabalho, o chefe te pede para ficar depois do horário por algum motivo, você fala: tá vendo? Tá obsediado, se fosse lá na casa espírita, talvez o obsessor fosse embora. Sendo que, na verdade, nada mais é do que nós mesmos. A falta de empatia com o outro, no caso do chefe, ou então da falta de paciência, no caso dos nossos familiares. Então, nós culpamos a Deus, aos espíritos, ao azar, às vezes quando a gente perde alguma coisa. Ai, caí num golpe, ou então perdi minha carteira, ai, o azar. Nada é por um acaso, nada é sem a permissão de Deus. E é muito importante que a gente lembre disso em todos os momentos da nossa vida. Tudo tem um porquê de existir, de acontecer e de estar. Então, como nós podemos evitar essas aflições? Primeiramente, são 3 passinhos básicos. Reconhecendo o quê? Que a causa está em nós. Parar de culpabilizar o outro e olhar para si. Esse é o primeiro passo. O segundo é a reforma íntima. A reforma íntima é um pouco complexa, porque ela envolve muitos fatores que são dolorosos para a gente. Mas Santo Agostinho nos dá quase que um manual de instrução de como fazer. Santo Agostinho dizia que todas as noites antes de dormir, nós deveríamos nos perguntar, relembrar tudo que fizemos nesse dia. Coisas positivas, coisas negativas, as discussões e também a parte a qual nós fizemos a caridade, se for o caso. E ele faz com que nós reflitamos para exatamente nós pensarmos antes de agir. Porque quando nós refletimos sobre nossas ações, numa próxima situação, nós seremos capazes de repensar. Repensar é pensar 2 vezes. Você vai, por exemplo, seu pai vai te pedir uma água e você está deitado. Para os jovens isso é o caos. Por que eu vou lá pegar água? E aí na próxima vez você vai refletir, você vai pensar assim, mas por que eu não posso pegar água? Porque a gente só age, a gente vai no automático. Mas eu estou deitada, ele também está deitado, por que ele não levanta e pega água? Mas se a gente parar para pensar, o que custa pegar um copo d'água? E aí as nossas ações passam a ficar patéticas para a gente. Muitas do dia a dia. Se a gente for refletir dia após dia, a gente vê o quanto nós ainda somos pequenos, nós ainda somos inferiores. Nós ainda não praticamos nenhum por cento do Evangelho do Cristo. Tudo que a gente consegue fazer é repetir. A gente fala sobre o Evangelho. É importante falar sobre o Evangelho também, mas é mais importante a gente colocar em prática nas pequenas coisas do dia a dia, do nosso cotidiano.
Então, mas Santo Agostinho não tinha o intuito de fazer a gente se sentir culpado, porque também não adianta nós termos a autopiedade. Ficar se culpando, eu não fiz, eu sou a pior filha do mundo, eu sou a pior pessoa, eu não sei o que fazer e agora como eu vou reparar o meu erro? Não. A autopiedade, ela faz muito mal para nós mesmos, porque faz com que ficamos presos à culpa, ao arrependimento e não saímos dessa situação. Então é importante também nós nos auto-perdoarmos. Eu fiz errado hoje, eu não peguei a água, mas amanhã ou na próxima vez que ele me pedir, eu posso pegar a água. Ou então, se não ocorrer novamente, se for uma situação, porque isso é uma hipótese, né? Eu estou citando um caso aleatório. Se você não tiver como fazer a mesma coisa a qual você se negou a fazer, você pode fazer de outra maneira. Você pode ir fazer uma sopa e surpreender com uma sopa. Ou então, dar uma resposta diferente da próxima vez. E a terceira, que é a mais difícil de todas, é se tornar finalmente um homem de bem, como diz o nosso Evangelho. E como nós podemos nos tornar um homem de bem? Principalmente vigiando os nossos pensamentos. A nossa ação começa no nosso pensar. A gente pensa, depois nós falamos e depois nós agimos. Então, se nós vigiarmos o pensamento, nós muitas vezes não chegaremos a falar e principalmente a agir. Às vezes, quando a gente leva uma fechada no trânsito, a vontade que a gente tem é de matar o amiguinho que nos fechou, certo? Mas a gente já não mata, nós já saímos desse estado de primitivismo. Então o que nós fazemos muitas vezes? Xingamos o nosso amiguinho no trânsito. Mas está certo xingar? Não. É tão ruim quanto agir. Ir lá e dar um socão, ou então matar o amiguinho. É melhor ainda nós pensarmos só. Pensa no palavrão, já consegue fechar a boca. Mas e Jesus, o que faria no nosso lugar? Se a gente comparar, não seria nenhuma dessas três opções. Ele nem chegaria a pensar no palavrão, ou na ofensa, ou no que quer que seja. Então, é sempre muito importante a gente também pensar como Jesus agiria no nosso lugar. Isso faz uma grande modificação na nossa vida e nos faz perceber o tamanho da nossa ignorância. Então, a doutrina espírita nos diz que a dor, ela é produtiva. Joana de Ângeles traz isso muito significativamente para a gente. Mas antes de falar o porquê que a dor é produtiva, eu vou contar uma pequena historinha para vocês, que é a história do carneirinho. Para quem não sabe, creio que a maioria das pessoas aqui presentes, eu faço parte da evangelização. Eu sou evangelizadora da mocidade na casa a qual eu frequento. E essa história do carneirinho, eles amam. A gente faz quase um teatro. A gente fez no papelão a figura do carneirinho, cortamos. E nós fazemos para eles. Eu não sei se vocês vão gostar tanto quanto as crianças gostam, mas eu vou contar a história que ela ilustra bastante as nossas ações. O carneirinho vivia num sítio, num estábulo, ali com outras ovelhas, com os seus afins. E eles passam por um processo que é a da tasqueadura, que é tirar a lã da ovelha. E essa lã, ela é vendida. E ele vendo tudo aquilo, essa historinha está no livro do Alvorada Cristã, psicografado por Chico. É muito interessante, inclusive, e tem várias histórias muito legais que ilustram bastante. E aí ele percebendo que eles lucravam em cima de todo aquele processo que para ele era doloroso, pensa como se fosse cortar o cabelo numa máquina, na máquina zero. Você sente, né, aquele arranhãozinho, você sente. E para ele era doloroso e as pessoas enriqueciam com aquilo, em cima da dor dele. E aí o carneirinho, como ele era vaidoso, ele não queria que as pessoas se aproveitassem de algo que era dele. E ele subiu ao monte para falar com Deus. E ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu quero ser um carneirinho de ouro. Eu não quero mais ser igual às outras ovelhas. Eu quero ser diferente. E então Deus é misericordioso sempre. Ele escuta as nossas preces, até quando nós achamos que Ele não escuta. Ele está ouvindo. E Deus falou: que assim seja, meu filho.
e tornou com que o seu pelo, a sua lã, se tornasse ouro. Descendo da montanha, voltando para o seu estábulo, para o seu sítio com as suas outras ovelhas, ele percebeu uma certa aproximação de algumas pessoas que o olhavam. E ele via aquele olhar desejoso em cima do ouro. E ele se envaideceu mais ainda. Ele se sentiu a ovelha. Igual a gente que se sente a bolacha, a última bolacha do pacote, né? Ou então o último colete salva-vidas do Titanic. A gente se sente assim em muitos momentos da nossa vida, somos muito vaidosos. Só que ele percebeu essas pessoas e aí ele começou a perceber que tinha algo de estranho. E então eles atacaram para roubar o seu ouro. Então, ele foi ferido porque as pessoas agarraram com as suas unhas e se degladiaram para pegar o seu ouro. E ele voltou para a montanha, tristonho, com dor, e falou para Deus: Senhor, eu agora quero ser um carneirinho de porcelana, pois assim ninguém irá querer me roubar. Deus, como sempre, que assim seja, meu filho. E então, o carneirinho, descendo da montanha, tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Só que por ser de porcelana, ele quebrou. E os cacos da porcelana, que estavam na parte exterior do seu corpo, o furaram e o feriram. Novamente, triste e cabisbaixo, o carneirinho voltou à montanha para conversar com Deus e lhe pediu para que então o seu pelo fosse feito de mel, pois assim nem ladrões iriam querer lhe roubar e nem seria frágil para quebrar a porcelana. Descendo a colina, ele começou a ouvir um barulho, um zunido, ao longe, e ele começou: o que é isso? De onde vem? Quando ele menos esperava, estavam as moscas ao seu redor. E todos os insetos, formigas, subiam pela parte de baixo das suas perninhas para comer o seu mel. E assim, ele foi mordido, foi picado, e a dor se alastrou pelo seu ser. Ele voltou à montanha mais uma vez e pediu a Deus para que sua pelagem fosse de alface, pois assim ninguém mais iria o querer. O alface, ele é uma coisa assim meio sem gosto, né? Eu sou vegetariana, mas assim, é meio sem gosto. O alface só fica com gosto quando você bota sal. Então, na verdade, o gosto é do sal, não é do alface. E aí, ele voltando, nada lhe aconteceu no caminho. Ele chegou. E quando chegou lá, as outras ovelhas o olharam e pensaram: nossa, eu queria também esse de alface. Olha, virou um burburinho. Todos estavam falando dele assim como ele desejava. E ele, prestando atenção naquilo que os outros diziam, do nada ele começou a sentir um puxa cá, puxa lá. E aí, quando ele foi perceber, ele estava muito próximo dos cavalos que estavam comendo o alface, que era a sua lã, a sua pelagem. E então, ele frustrado, cansado de sentir dor, porque nós somos assim. A gente só muda quando nós cansamos da situação. E olha que pra gente cansar é difícil, hein? A gente passa dia após dia repetindo, fazendo, pedindo, até que a nossa consciência caia e nós reconhecemos a situação. E aí ele voltou para a montanha para falar com Deus. E implorando, ele desejou ser somente mais uma ovelha do Senhor. Porque ele percebeu que, apesar da dor, da tasqueadura, apesar deles enriquecerem com isso, ele sempre tinha comida, ele sempre tinha água, nada de ruim lhe acontecia, ele tinha um abrigo. Os insetos não queriam, o ladrão também não, nem os cavalos, e ele também não quebrava tão facilmente. Então, ele desejou ser mais uma ovelha, igual a todas as outras do seu rebanho. E o Senhor reconheceu, frente a ele, a evolução que ele fez. E falou que assim seja. E voltou o carneirinho, feliz para viver junto aos seus pais. E aí eu pergunto a vocês, quantos ensinamentos nós podemos tirar de uma pequena história infantil? A primeira delas é acerca da nossa vaidade.
como nós queremos ser diferente dos outros. O tempo todo, nós queremos ter uma qualificação melhor no trabalho, nós queremos estar maquiadas, principalmente nós mulheres, né, que ligamos muito para essa aparência exterior. Mas o que verdadeiramente importa é o nosso espírito, é aquilo que é imortal. O nosso corpo, ele padece, ele vira comida, gente, sinto informar, assim, vira comida de bactéria, de minhoca, de qualquer coisa que vocês possam imaginar na vida, de tapuru. Então, o corpo, ele padece. O que fica são os conhecimentos que nós adquirimos, porque esses são imortais. Outra coisa que nós achamos também sempre ter o controle da situação. A gente acha que tem que ser feita a nossa vontade. Percebam que em momento nenhum o carneirinho pergunta a Deus: o que seria melhor para mim? Nós tentamos impor sempre as nossas vontades, até nas nossas orações. Ah, Senhor, me dá um emprego, eu quero tanto esse emprego, me dá esse emprego que vai ser bom para mim. A gente não sabe se será bom. Ou então, não leve essa pessoa quando alguém está internado no hospital. Não leve essa pessoa, porque ela ainda tem tanta coisa para viver. Quem nos garante que não seria uma vida repleta de amarguras e que a pessoa ainda prejudicaria o seu processo evolutivo? Nós não sabemos de nada, mas nós não aceitamos a nossa pequenez e por isso nós sofremos. Outra coisa é que é interessante observar que Deus e os espíritos superiores também respeitam o nosso livre-arbítrio. Os espíritos inferiores, aqueles que ainda se comprazem com o mal, eles querem influenciar nas nossas escolhas. Eles falam: faça isso, vai ser bom para você. Enquanto os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não se revoltam conosco. Eles simplesmente entendem que nós estamos em um processo de caminhada que é árdua e difícil, mas uma caminhada. Na psicologia a gente valoriza muito o processo. A gente sempre fala, para quem não sabe também, eu sou psicóloga e na psicologia a gente sempre fala isso. O que importa não é onde você vai chegar. As pessoas buscam a terapia, a psicoterapia, buscando uma cura. Pouco importa a cura ou onde, a linha de chegada. Importa é o processo, o trajeto ao qual você vai percorrer. Porque é isso que te constitui como sujeito. A mesma coisa acontece na parte espiritual. A gente visa muito: eu quero ser um anjo, eu quero ser igual a Jesus. É importante sim ter metas, mas mais importante é o nosso processo de aprendizagem. Porque todos eles, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, todos esses que nos trazem, são modelos para nós, passaram por esse processo. Então é importante nós respeitarmos esse processo. E aí quando Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Ele está nos prometendo uma consolação. E nas outras bem-aventuranças, o reino dos céus. E aí a gente pode se perguntar: com esses bem-aventurados os aflitos, Ele está dizendo todas as pessoas que estão em aflição? Porque se fosse assim, seriam todos nós. Todas as pessoas sofrem. Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui para reparar que é um processo doloroso. Então somos aflitos. Quando ele está dizendo bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, ele se refere mais especificamente àqueles que suportam essas aflições, ou seja, essas dores, com resignação. Porque quando nós sofremos com resignação, nós compreendemos que o processo de dor, lembra que eu falei que a dor era importante, que era boa, que nós muitas vezes pensamos, como uma dor vai ser boa? Né? Joana de Ângeles fala muito isso pra gente, é uma das minhas autoras favoritas. E quando eu tinha 14 anos, eu pensava assim: gente, impossível. Completamente impossível. A pessoa é masoquista, a pessoa gosta de sofrer. Isso pra mim era incabível. Mas depois, com o tempo, vendo experiências minhas e na casa espírita mesmo, se nós olharmos para o nosso irmão, nós somos capazes de ver de que a dor é uma oportunidade de reparação.
Então, se nós sofremos com resignação, é porque já compreendemos a dor como um processo de cura. E é isso que fala na nossa página inicial de hoje. Fala que a dor se origina no espírito, que a causa é moral, e que a dor é um processo necessário para a nossa cura. Então, eu deixo sempre uma pergunta, assim, né? Eu acho que eu sou muito influenciada pelas palestras do Haroldo Dutra. Eu gosto de fazer perguntas, mas que vocês reflitam, cada um em seu íntimo, né? Nós estamos agravando ou suavizando as nossas dores? Quando eu faço essa pergunta, é bom que nós reflitamos. Frente às dores, o que nós fazemos? Nós reclamamos? Ai, tá doendo, ai, porque eu tô sofrendo, ai, porque eu tô desempregada, ai, porque... Ou nós aceitamos, nós somos obedientes a Deus, à vontade divina. Não é se paralisar e esperar que caia do céu, não é isso, mas aceitar a situação a qual se encontra. Muitas pessoas não têm um braço, uma perna, ou nascem com uma deficiência no corpo físico. E muitas dessas pessoas não reclamam. Elas agradecem por ter outro braço, por ter outra perna, por estarem vivas. E quantas vezes nós, que somos perfeitos fisicamente, reclamamos e perguntamos a Deus o porquê de estarmos frente a determinada situação. Então, a forma de suavizar as nossas dores está na aceitação, está na resignação, na obediência. Nós somos, eu costumo dizer isso para as crianças, nós somos birrentos. Alguma coisa ruim nos acontece, a gente quer logo culpar alguém, eu não mereço isso. Sendo que se está acontecendo, é porque certamente tem que acontecer. Deus é como um pai. Nenhum pai, nenhuma mãe vai querer mal aos seus filhos. Precisamos sempre ter isso em mente. E aí nós vamos entrar no item específico do Evangelho, que é o bem e o mal sofrer. Que é muito complexo, inclusive, eu tenho outro estudo pronto, que é a parte 2, que ilustra bastante sobre o bem sofrer. Nesse, nós focaremos mais no mal sofrer. E aí nós iremos trazer o suicídio como um exemplo do mal sofrer. O que, na psicologia e até no mundo, nós vimos, as notícias são muito refinadas quanto ao suicídio. Nós não conhecemos uma pessoa que se suicidou, ou alguém que tentou, que teve a ideação suicida. Principalmente os nossos jovens, cada vez isso se torna mais comum. Porque o suicídio, ele é simplesmente a não aceitação das dificuldades da vida. É a pessoa querer acabar com aquele sofrimento que parece não ter mais fim. Então, nós precisamos ter em mente de que o suicídio, ele aumenta as nossas misérias e as nossas angústias. E aí eu vou citar bastante o Camilo, que é o espírito que ditou o Memórias de um Suicida. E que ele retrata pra gente como que isso acontece no plano espiritual. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que ninguém morre e vira santo. Isso é mentira. A gente desencarna e continua exatamente da mesma forma ao qual estávamos aqui. Se estávamos sofrendo, continuaremos sofrendo. Se nós estivermos felizes, agindo no bem, nós continuaremos da mesma forma. Então, percebam que tudo no Espiritismo envolve a gente, o nosso íntimo. O que nós fazemos, as nossas escolhas. E aí no Evangelho diz que o suicida, quando chega ao plano espiritual, é como se fosse um prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a sua condenação. E que quando é recapturado, é tratado severamente.
Por que disso? O planeta Terra, ele é um planeta escola, /hospital, /prisão. Nós estamos aqui encarcerados. Não podemos nos esquecer disso. Nem nos momentos bons, nem nos momentos ruins. O nosso corpo, para o nosso espírito, é uma prisão. Ele é capaz de gozar de muitas faculdades que o nosso corpo não faz. Imagina se a gente saísse levitando por aí, conseguisse atravessar as paredes, como seria maravilhoso. Então, para o nosso espírito, o corpo é um cárcere. Então, o suicida é aquele que renega, que diz, olha só, essa pena para mim já deu. Então, ele é tratado com maior severidade no sentido da reparação. E aí o Camilo descreve bastante, eu recomendo bastante Memórias de um Suicida. Ele é bem duro no começo, ele mostra o Vale dos Suicidas e como o espírito se encontra. Que não é o nosso foco no estudo de hoje. O nosso foco é de que o suicida, ele comete esse ato contra as leis de Deus com o objetivo de parar de sofrer. E será que ele para de sofrer? Se nós somos espíritos imortais, o sofrimento não acaba. A vida continua. Você tira essa vida aqui, mas o seu espírito continua vivo. As suas angústias, suas preocupações, seus desafetos, suas culpas vão continuar com você. Então, começando por aí, o sofrimento começa quando eles chegam e veem que não acabou. O segundo e o principal, que é ter cometido uma infração às leis divinas. Deus nos criou, então somente Ele pode e sabe a hora de retornarmos, a hora da nossa libertação. Porque a morte a gente encara como uma forma ruim, né? A morte é a libertação, é a liberdade. E a terceira é a dor dos familiares que ficaram, que se desapontaram com essa pessoa. Porque se o espírito não morre, se o espírito é imortal, ele assiste o sofrimento daqueles que o amavam. Ah, mas ninguém me ama. Alguém te ama. Sempre alguém te ama. Às vezes não é uma pessoa, um ser humano. Às vezes é um animal que vai sentir a sua falta. Às vezes é a planta que não vai ter ninguém para regar. E não vai ser porque chegou a sua hora, mas porque você escolheu que aquela seria a sua hora. Então a culpa, o arrependimento, a dor, ela é triplicada. Primeiro, pelas infrações à lei de Deus. Segundo, a dor dos familiares. E terceiro, de que não é a solução. Então, é muito importante que nós entendamos a dor, de que ela não pode ser confundida com uma autopiedade, com um desespero. A gente não pode renegar essa dor. A gente tem que compreender a vida além do corpo material. Se estamos passando por momentos difíceis, eu vou falar em seguida, o Emmanuel, ele tem a FEB, ela disponibilizou, depois quem quiser eu posso mandar o link, um livreto contra o suicídio, que cita resumidamente no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno e outras obras complementares acerca do suicídio. Ele é muito interessante e ele me serviu muito de base também para fazer esse estudo. E aí, eu gostaria de fazer uma comparação que me veio na cabeça quando eu estava realizando esse estudo de última hora. Não era planejado e eu não li em lugar nenhum. Foi apenas uma comparação que me veio à mente. Entre Paulo de Tarso, que a nossa música, né, Na Porta de Damasco, fala sobre a vida de Paulo, e Judas Iscariotes. Então, é um exemplo do bem e do mal sofrer. Ambos cometeram em vida atos ao qual, com toda certeza, se culpavam e se arrependeram posteriormente. Paulo, perseguidor assíduo, fervoroso dos cristãos, matou Estevão, que era irmão
da sua noiva. E Judas, que delatou o Cristo, que foi crucificado. Ambos cometeram infrações contra a lei divina. Ambos se culparam posteriormente, com toda certeza. Mas qual a diferença entre eles? Paulo bem sofreu. Paulo se tornou, na minha opinião, o maior propagador do Evangelho de Cristo. Ele ia a pé para as cidades, a Grécia, ele ia a outros países, sofrendo no deserto, com fome, renegou a si mesmo. Ele abriu mão de si para vivenciar as palavras de Cristo, sem nem ter verdadeiramente o conhecido. Ele apenas o viu, já desencarnado. Ele não esteve com Cristo encarnado. E Judas? O que Judas fez com esse sofrimento? Cometeu suicídio. Então é um bom exemplo do bem e do mal sofrer. Nós sempre temos uma escolha. Eu atendi alguns pacientes com ideações suicidas durante os 2 anos que eu fiz de estágio. E eu sempre adotei uma forma diferente com esses pacientes. Eu em momento nenhum dizia que ele não podia cometer o suicídio. Porque isso é o que eles estão acostumados a ouvir. A gente fala, não faça isso. Ou então, sua vida, tem tanta vida pela frente, não pensa assim, isso vai passar. Isso são coisas costumeiras que nós falamos às pessoas. Mas eu sempre falava, o suicídio é uma opção. E é uma opção. Nós temos essa opção. Mas será que nós não temos outra opção, além do suicídio? E é essa questão que eu sempre busquei levantar com esses pacientes. Qual é a outra proposta de se viver? Qual a outra possibilidade de existir? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, mas nós também teremos a reação das nossas ações. Nós sofreremos aquilo, colheremos aquilo que plantamos. Eu vou pular um pouquinho, porque eu acabei me empolgando e já está perto da nossa hora. E aí o Camilo nos diz que o suicídio é a dor que nada consola. Porque é essa dor moral, a dor física que nós sentimos e que encaramos como a pior das nossas vidas, ela não se compara à dor do arrependimento. Nas reuniões mediúnicas da vida, nós vemos isso muito frequentemente. A dor moral é aquela que não há consolo, senão na reparação. E aí Emmanuel nos diz, peraí gente, que eu estou contando com o som de matemática, 5 passos de prevenir ideias suicidas. Quando essa ideia lhe assolar a mente, a primeira coisa, visite um hospital. Para quê? Para você ver que você não é o único que sofre. Não é que a dor do outro seja maior do que a sua. Não existe esse comparativo de dor. Todos nós sofremos. O ponto é, eu não estou sofrendo sozinho. Isso já... A gente é tão egoísta que a gente prefere que o outro esteja sofrendo junto com a gente. Isso nos alivia, né? Enquanto não deveria, mas nos alivia. O segundo, ir a um instituto beneficente. Pode ser um asilo, uma casa de repouso, pode ser um hospital psiquiátrico, pode ser a casa espírita, ou uma instituição de caridade. Para quê? Para escutar a história dos outros. Porque quando estamos nesse processo, nós só vemos a nossa dor. E nós não conseguimos ouvir o nosso redor. O terceiro passo é a leitura de uma página edificante, para clarear os pensamentos. Quando nós estamos com ideações suicidas, os nossos pensamentos se tornam turvos. É como se fosse uma repetição sem fim. Como se aquela fosse a única solução. Então você ler algo que vai te edificar, não é ler também um livro sobre terror, suspense, nada disso, tá, gente? Respeito todo mundo que gosta, mas assim, quando ele está dizendo leitura, ele está dizendo aquelas que nos consolam, que acalmam os nossos corações. O quarto passo é o trabalho no bem, porque é esse trabalho no bem que verdadeiramente nos ajuda a nos curar.
Nós somos ajudados. Quando a gente ajuda o outro, quem primeiro é ajudado somos nós. Vocês que estão aqui na palestra pública, estão sendo ajudados pela espiritualidade da casa, pelos mentores espirituais que os cercam. Então, trabalhar para o próximo, agir com a caridade, praticando os ensinamentos do Cristo, isso também te consola. E a última, não menos importante, é a prece, porque ela acalma os nossos corações e faz com que nós vibremos numa sintonia mais alta. Então, aqueles nossos desafetos que todos nós temos, não é desmérito algum ter obsessor, todos nós temos, uns mais, outros menos. Horas eles vêm, horas eles vão. Nós fomos obsessores, não se surpreendam, nós fomos obsessores de pessoas provavelmente que nasceram na nossa família, porque nós nascemos com os nossos desafetos. Então, a gente consegue desintonizar, a gente consegue cortar. Imaginem o pensamento como uma onda. Quando a gente faz uma prece, essa onda muda de direção. Então, nós conseguimos alcançar a espiritualidade que deseja nos ajudar. E aí eu gostaria de ler rapidinho a frase da Joana de Ângeles, que diz: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Muitos de vocês conhecem essa frase, principalmente por conta do filme do Divaldo, que ela fala nessa frase. E que é realmente isso. Quando a gente trabalha no bem, a gente está tão preocupado, enganjado naquele trabalho. Aqui na Casa Espírita, eu garanto a vocês, tem muito trabalho. Não parece não, parece tudo muito organizadinho. Que tem lugar, não, mas tem o fulano para a cantina. Não, mas tem a fulaninha para a biblioteca. Tem o outro para azar. Não, gente, a Casa Espírita sempre precisa de trabalhador. Sempre. Porque ninguém é insubstituível. Um dia acontece um imprevisto, a pessoa não pode vir. Nós sempre precisamos de trabalhadores. E trabalhar no bem faz mais bem para a gente do que verdadeiramente para o outro. Então vamos passar rapidinho para o bem sofrer. Que o bem sofrer nada mais é do que ver a dificuldade e entender a utilidade dela para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Então, o bem sofrer se traduziria pela felicidade de estar pagando as suas dívidas, expiando as suas faltas. E se nós não estamos nos sentindo felizes, isso é um bom sinal. Porque Jesus também nos fala que a felicidade não é neste mundo. Então, se estamos achando que somos muito felizes, estamos numa situação de euforia muito grande, minha vida é perfeita, é porque nós ainda não enxergamos que não há perfeição alguma, porque esse mundo não é de perfeição. Enquanto estiver um irmão na rua sofrendo, nós não conseguiremos ser felizes. Então, se reconhecer não sendo feliz, já é um bom passo. Reconhecer as aflições e que essas aflições são causadas por nós mesmos. E lembrar sempre que Deus não dá uma cruz mais pesada do que somos capazes de suportar. Tem uma música católica, Noites Traiçoeiras, que fala essa frase e que é muito interessante, porque Deus sabe de toda a nossa capacidade, do quanto nós somos capazes de suportar. Então, se passamos por uma dificuldade na vida, é porque somos capazes de ressignificá-la, de aprender com essas dificuldades. E aí, a pergunta final: o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Se nós nos perguntarmos, diante das nossas aflições, isso, eu garanto a vocês que elas ficarão bem menores do que nós a enxergávamos. Agora eu vou pedir para ler um textinho. É rapidinho, gente, eu prometo. Eu não costumo me atrasar, mas aconteceu. Ela é da redação do Momento Espírita, volume 5. Foi publicada em 6 de março de 2012. Lembre-se que você é um espírito imortal, vivendo breve experiência num corpo físico. Lembre-se que seu corpo é feito de matéria
e, como tal, sofre o desgaste natural como tudo o que é matéria. Mas esse desgaste não atinge o espírito. Assim, quando você perceber que a sua pele está enrugando, lembre-se de que esse é um fenômeno que não alcança o espírito. Você não pode deter os segundos, nem evitar que se transformem em anos. Não pode impedir que o seu cabelo caia ou se torne branco, mas isso não deve ser motivo para levar embora a vitalidade da sua alma imortal. Sua esperança jamais poderá estar atrelada à sua forma física, pois o ser pensante que você é o mais importante e sobreviverá por toda a eternidade. Sua força e sua vitalidade independem da sua idade. Seu espírito é o agente capaz de espanar a poeira do tempo. Lembre-se de que você não é um corpo que tem um espírito. É um espírito temporariamente vivendo num corpo físico. Chegará o dia que você encontrará uma linha de chegada e perceberá que logo à frente há outra linha de partida. A vida é feita de idas e vindas, partidas e chegadas. Um dia você terá que abandonar esse corpo, mas jamais abandonará a vida. Lembre-se que cada dia é uma oportunidade de viver e viver bem. Se acontecer de cometer um engano, não detenha o passo. Siga em frente, pois logo adiante encontrará outro desafio. A vida é feita de desafios. Vencemos uns, somos vencidos por outros, mas não podemos deter o passo. E o maior de todos os desafios é vencer a si mesmo, usando a razão para não se deixar dominar por vícios e prazeres excessivos e prejudiciais. Importante é não perder tempo vivendo de lembranças amargas e fotografias pela metade, amarelas e empoeiradas. O dia mais importante é o dia de hoje. E hoje você tem a oportunidade de reescrever a sua história, conhecer novas paisagens, colecionar imagens de cores vivas. Lembre-se de que você é um espírito feito de luz, e a luz sempre pode suplantar as trevas, por mais densas que sejam. O importante é que jamais detenha o passo. Se as forças físicas não lhe permitem mais correr como antes, ande depressa. Se algo o impedir de andar depressa, caminhe lentamente, mas siga em frente. E se por algum motivo não puder mais caminhar sem apoio, use bengalas, muletas, cadeiras de rodas, mas vá em frente. E se um dia você não puder mais movimentar seu corpo para continuar andando, voe com o pensamento. Seu pensamento nada e ninguém poderá deter. Você é livre para pensar, para aprender, para alcançar os céus em busca de esperança e paz. O essencial é que você não pare nunca. Deus não criou você para a derrota. Deus criou você para a vitória, para a felicidade plena. E essa conquista é a parte que lhe cabe. Este é apenas um lembrete, pois um dia um sublime alguém já nos disse tudo isso e nós esquecemos. Esquecemos que ele saiu do corpo, mas jamais saiu da vida. O seu suave convite ainda paira no ar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esquecemos que ele afirmou com convicção e firmeza: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou uma de suas ovelhas, e você também é. Não importa a que religião você pertença, não importa a que religião eu pertenço. Somos as ovelhas que o Criador confiou ao sublime pastor da Galileia, para que ele nos ensine o caminho que nos conduzirá à felicidade plena. Este é apenas um lembrete que você pode até desconsiderar, mas uma coisa é certa:
você não deixará de existir, como espírito imortal que é, e não evitará os percalços e as lições da caminhada, porque você é filho da inteligência suprema do universo. Pense nisso. Agradeço a todos pela oportunidade.